Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Sejam bem-vindos. Freitas, Pedro, seja bem-vindo em nome de Jesus. Gelson, seja bem-vindo. Seja bem-vindos. Compartilhe a live, curta a live. Ajude a mensagem do Reino de Deus a alcançar mais pessoas e contribua com o Reino de Deus. Nós vamos, nessa oportunidade, compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 10. E nós temos também a 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8. E eu queria falar sobre recebendo direção de Deus para solucionar conflitos no lar. Recebendo direção de Deus para solucionar conflitos no lar. Sejam bem-vindos. Sobre esse prisma, nós vamos trazer uma exposição da palavra de Deus dentro de um estudo bíblico, irmãos. Dentro de um estudo bíblico. Quem ama a palavra de Deus permanece conosco, porque a Bíblia diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Romanos capítulo de número 12, versículo 9 e versículo 10 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Agora, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Do versículo 1 ao versículo 8. Sejam bem-vindos. Deus abençoe Gilberto, Sônia, João, Ermita. Fica conosco. Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se exorbebece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá.
Glória a Jesus. Sejam bem-vindos, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente as vossas vidas por meio de Cristo Jesus. Sempre é bom nos reunirmos para estudarmos a palavra do Senhor Deus. E nós vamos falar sobre recebendo direção de Deus para solucionar conflitos no lar. Então, esta mensagem ela é direcionada a casais, ela é direcionada ao jovem que, com responsabilidade, né, está namorando, visando uma união conjugal, e nós vamos falar dentro deste prisma. É bem verdade que 90% das pessoas, se não dizer 99%, não se preparam para a união conjugal. Quando eu falo não se preparam, buscam conhecer, né, de forma profunda, através dos livros, através da experiência com os mais velhos, né, dentro de uma união conjugal. A gente percebe que a maioria estão despreparados. A maioria, quando contrai o matrimônio, não conhece um ao outro. Eu falo de qualidades e eu falo de defeitos. Todo ser humano tem qualidades e todo ser humano tem defeitos. A pergunta para reflexão é: você elogia as qualidades da pessoa, né? E o que você faz com os defeitos? Você tem capacidade de suportar esses defeitos na vida desta pessoa que você quer caminhar, né, com ela, ao lado dela, ao lado dele? Então a gente precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso, né? Por quê? Porque o amor precisa ser verdadeiro, o amor precisa ser sincero, né? O amor precisa ser íntegro. Tá? E é uma das questões que tanto a moça quanto o jovem precisa analisar dentro do seu relacionamento, né? Quer seja de namoro, quer seja de noivado, ou quer seja dentro do relacionamento conjugal. Bom observar no relacionamento de namoro, no relacionamento, né, de noivado, se de fato este amor que é declarado a você, ele é sincero, ele é íntegro e ele é verdadeiro, tá? Porque casamento é algo muito sério, tá? Casamento, ele não é passageiro. Casamento, ele é até que a morte os separe, tá? Até que a morte os separe. É alguém que você está trazendo para a sua vida, tá? Que se tornará uma pessoa que você caminhará com esta pessoa. Lembrando, esta pessoa tem qualidade e essa pessoa tem defeitos. Procure observar na vida desta pessoa os defeitos que ela tem. Se ela é uma pessoa de princípio, se ela é uma pessoa que tem maturidade, se ela é uma pessoa que sabe o que quer da vida, que propósitos e objetivos ela quer alcançar na vida. Esta pessoa, ela honra o seu pai e a sua mãe. Tá? Esta pessoa respeita o seu ciclo de amizade. Tá? Esta pessoa, ela é uma pessoa educada. Esta pessoa, ela carrega traumas, ela carrega depressão, né? O seio da família em que esta pessoa foi construído, o seu caráter, a sua personalidade, né? Tem equilíbrio, tem bases sólidas, tá? É um lar estruturado, tá? É um lar onde guarda princípios ou não. Todos estes fatores, eles precisam ser observados na vida de A e na vida de B, tá? Para que você tenha
um posicionamento concreto acerca desta pessoa que você está convidando, tá, para se tornar um com você. E é interessante, né, nós frisarmos, nós observarmos e termos a nossa atenção a estes critérios na vida de uma pessoa. Observe que nós temos uma hierarquia. Eu preciso primeiro amar a Deus. Quando a Bíblia diz amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, tá? Na raiz da palavra, no sentido da essência da palavra, quer dizer que o nosso amor tem que ser por inteiro. Nosso amor tem que ser pleno, porque Deus nos quer por inteiro. Tá? Jamais uma pessoa que não honra a Deus honrará o ser humano. Então, é um princípio dentro, tá, de um caráter e de uma personalidade, tá? Uma pessoa que ama a Deus por inteiro. Uma pessoa que de fato ama a Deus por inteiro, tá? Ela honrará você. Ela amará verdadeiramente você. Tá? Por isso, o primeiro mandamento com promessa é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Tá? Então, aqui quer dizer que é uma pessoa que decidiu, se posicionou, amar a Deus por inteiro. Tá? Então, dentro da hierarquia, a pessoa deve amar primeiro a Deus, acima, tá, do seu compromisso, quer seja de namoro, quer seja de noivado, quer seja dentro já da relação conjugal, a prioridade é Deus. Jesus, ele disse algo muito poderoso: aquele que amar pai, mãe, irmãos, tios, tá, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim e não é apto para o reino dos céus. Perceba a prioridade que precisa estar no meu coração, que precisa estar na minha alma, que precisa estar no meu espírito: amar a Deus. Depois, o seu cônjuge. O cônjuge deve amar os filhos. Então, depois, as demais coisas. Por quê? Porque se eu estou bem na minha vida conjugal, se eu estou bem, tá, com os meus filhos, o meu lar vai bem, na casa de oração, quando eu me reúno com a igreja, vai tudo bem. Ô glória! Então perceba que há uma hierarquia. A exigência das Escrituras, inspirada por Paulo, deixada a nós para ensino nosso e para exemplo que nós possamos seguir, é: o amor seja não fingido. Não estou falando do amor estoragem, não estou falando do amor filhos, tá? Não estou falando do amor dentro da pericorese. Eu estou falando do amor ágape, tá? O amor de Deus inserido, construído na nossa vida. Vivificado pelo Espírito, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras na nossa vida. Este é o amor que só tem quem nasceu de novo. Porque só quem nasceu de novo pode compreender as coisas espirituais e a essência espiritual que as Escrituras emite, porque ela é vivificada pelo Espírito de Deus, tá? No nosso espírito, trazendo luz à nossa mente, trazendo luz às nossas faculdades, para entendermos a essência
tá, de Deus em nós. A essência de Deus em nós. Então perceba, o amor seja não fingido, precisa ser sincero, tá? Precisa ser íntegro e precisa ser verdadeiro. Verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então, perceba, meus irmãos, são duas pessoas diferentes, tá? Que se unem a um propósito. Então, tanto o jovem quanto a jovem, o homem e a mulher, que se posicionam para se tornar uma só carne, tá? Ambos precisam convergir, tá? Convergir, porque ambos têm propósitos diferentes, criados em lares diferentes, com bases diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes. Mas quando decidem se tornar uma só carne, ambos precisam convergir para as Escrituras. Quando estão no individual, é meu, eu conquistei, eu alcancei, né? Então perceba, quando se converge para as Escrituras, é um só propósito, é um só objetivo. Não é mais meu, é nosso. Não é eu conquistei, nós conquistamos. A linguagem muda, o propósito muda, o objetivo muda. Então precisa ambos entenderem que eu não vivo mais eu, mas o viver que agora vivo, vivo no unigênito Filho de Deus. A Bíblia ela vai apresentar, dentro deste versículo que acabei de ler, mencionado por Paulo, ele está dizendo que o meu eu, ele está crucificado para que o eu sou viva através de mim. Então, o meu propósito será governado, dirigido pelaquilo que as Escrituras regem em mim. Então, a Bíblia ela vai mostrar o meu papel, tá? Como homem, como marido, como sacerdote no lar. A Bíblia ela vai instruir, ensinar o papel da mulher, tá? O papel da esposa, o papel da mulher como aquela que rege o lar, administra o lar, tá? Tudo aquilo que o marido conquista, ela administra bem, para que não haja desperdício dentro do lar. Então a Bíblia ela vai mostrar o papel da mulher e ela vai mostrar o papel do marido. Ambos precisam convergir para este propósito, para que dentro do campo espiritual, esta vida conjugal, ela seja bem direcionada, ela seja bem guiada, tenha bases sólidas e se direcione movida pelas Sagradas Escrituras. Traduzindo, o Senhor Deus governa esta vida conjugal. Entenda, tudo vai bem. Tá? Então a gente precisa entender que o maior desafio é duas mentes, duas personalidades se tornarem uma. Tá? São temperamentos, personalidades diferentes que precisam trabalhar junto dentro de um fim e dentro de um propósito. É interessante que quando um homem e uma mulher se tornam um, tá? Tá? No ato do casamento, que é um compromisso a longa data, tá? E qual é esse compromisso a longa data? Até que a morte os separe. Eles precisam entender alguns fatores. Tá? Qual é o primeiro fator? Tá? Que ocasionalmente eles poderão enfrentar problemas, dificuldades e atritos. Tá? Você precisa entender, eu falo aos jovens aqui que namoram, que têm propósito, tá, de se tornar um do casamento,
Tá? Todo casamento, todo casamento, toda união conjugal vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar atritos, vai enfrentar problemas dentro do lar. E precisa-se ter uma mente aberta dentro do fator que irão enfrentar essas dificuldades, esses problemas e esses atritos. Qualquer casal que me falar que nunca teve um atrito, que nunca teve um problema, que nunca teve uma dificuldade na vida conjugal, eu preciso te dizer que você é mentiroso. Tá? Você quer viver de aparência, quer transmitir algo que você não está vivendo. É natural os problemas virem. É natural os atritos virem. É natural as dificuldades virem. A pergunta que eu deixo a todos aqui para reflexão é: como nós nos posicionamos diante das aflições, diante dos atritos e diante das dificuldades quando elas aparecem na nossa vida conjugal ou dentro do nosso lar? Como você age? Qual é o padrão de maturidade que você responde a estas dificuldades, a esses atritos e a estes problemas? Tá? Todo jovem que está noivo, tá, para casar-se, precisa ter na sua consciência, tá, que eles não serão isentos de problemas, dificuldades e atritos. Porém, precisam ter maturidade para resolver as dificuldades, para resolver os problemas e para resolver os atritos. Tá? Todo problema, todo atrito, toda dificuldade vão se manifestar. Tá? Então, vocês não precisam ficar parados discutindo o problema, tá? Brigando o problema. Você precisa resolver, solucionar os atritos, as dificuldades e os problemas que vão surgindo na jornada da união conjugal. Você tem feito isso? Às vezes você tem criado uma tempestade, tá? Num copo d'água. Num copo d'água. A gente precisa raciocinar que estes problemas, estas dificuldades e atritos não podem ser ignorados. Você não pode ignorar problemas. Você não pode ignorar dificuldades. Você não pode ignorar os atritos. Eles precisam ser resolvidos. Não seja aquela pessoa, tá, que fica armazenando problemas, armazenando atritos, armazenando dificuldades, sem querer sentar para discutir acerca desses fatores. Tá? Eles não podem ser ignorados, eles precisam ser enfrentados e resolvidos. Eles precisam ser solucionados para que o casamento não venha sofrer desgastes. Tá? Quantos casamentos têm sofrido grandes desgastes porque não têm enfrentado os problemas, as dificuldades e os atritos? Quantos casamentos têm acabado porque não têm enfrentado as dificuldades, os atritos e os problemas? Então, não ignore-os, enfrente-os, sente ambos, discutam sobre para solucionar, para resolver. E acredite, o Senhor Deus, Ele abrirá a porta de escape, iluminará sua mente, vai trazer entendimento ao seu coração para que a solução venha a acontecer dentro destas dificuldades que acontecem dentro da sua vida conjugal. Tá? A gente precisa também frisar
que o casamento é a mais íntima de todas as relações humanas. Quando o relacionamento ele é bom e se desenvolve de forma saudável, ele fornece uma das maiores satisfações da vida. Quando é negativa, pode ser uma fonte de muita insatisfação e infelicidade. Deus certamente, meus irmãos, quer que o casamento seja uma fonte de alegria, mas para que isso aconteça, os cônjuges precisam entender os principais, tá? Os principais ou princípios bíblicos e se esforçar para que sejam obedecidos. Entenda, acima de tudo, Deus requer de nós a nossa obediência. Toda a base que é construído, tá? Deus em nós é através de princípios, de valores geridos pela obediência. Só alcançaremos os resultados da bênção de Deus se formos obedientes ao que o Senhor deixou escrito para que nós nos movesse pela sua palavra. Pela sua palavra. Então perceba algumas chaves para o bom relacionamento familiar. Precisamos entender que chaves são essas. A primeira chave que a gente vai observar é que a palavra de Deus diz sobre o verdadeiro amor. Qual é a base? Qual é o fundamento? A palavra de Deus. O que a palavra de Deus ela ensina sobre o amor? Tá? O amor. Então, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, ele declara ali os pilares que sustentam, tá? Que revela o amor na nossa vida, dentro de um relacionamento conjugal. Tá? Então, existe a definição, tá, do amor dentro de 4 prismas. Eu já citei aqui, mas eu quero citar novamente para que fique gravado na sua mente e lembrar a você. Tá? Estorage, o amor fraternal, o amor de pai para filho, o amor filho, tá? O amor que tem como fundamento a amizade. Tá? O amor eros, o amor romântico, o amor erótico e o amor ágape, o amor incondicional. Existe uma quinta definição de amor, que é a pericorese. O amor entre a Trindade, entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, que é chamado de pericorese. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que quando Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, Paulo está dizendo que se ele falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, tá? Perceba que a base é o amor. O que precisa mover a minha vida é o amor. Se tudo que eu faço não é regido, fundamentado pelo amor, e eu estou falando do amor ágape, tá? E eu vou frisar novamente, o amor ágape só pode vivê-lo, só pode exercitá-lo, só pode praticá-lo quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, é impossível praticar o amor ágape de Deus. Primeiro, o amor ágape de Deus está sobre todos os homens.
É o amor que se manifesta por meio de Cristo para resgatar e salvar o homem da condenação do pecado, porque o pecado está conduzindo o homem para o inferno. Mas o amor de Cristo se manifestou sobre todos, tá? Para interromper essa jornada. Se você pegar um monte de dominó, né, e colocar assim um atrás do outro, o que acontece se eu soltar a primeira pedra? Ela vai fazer uma cadeia e vai derrubar todos os outros. O que acontece quando o amor de Deus se manifesta? Tá? O amor de Deus está sobre todos, tá? Para livrar o homem desta jornada que o homem está caminhando para o inferno. Aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Quando o homem acredita no sacrifício vicário de Cristo e crê, tá, de todo o coração naquilo que Jesus fez, vai gerar arrependimento. Sabe o que acontece? O amor de Deus interrompe. Esse dominó não vai cair e não vai gerar a cadeia. Tá? Então o amor de Deus interrompe. Uma coisa é o amor de Deus estar sobre, tá? Está sobre todos, inerente, sem acepção. Agora, outra coisa é o amor de Deus estar dentro, passar a viver dentro, a se manifestar dentro. E isso só é possível na vida daquele que nasceu de novo. Não nasceu da concepção da natureza humana, o primeiro nascimento, mas nasceu da concepção da natureza espiritual. Foi gerado em Cristo para uma viva e nova esperança. Oh glória, bendito seja Deus. Então você precisa entender que Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13, o fundamento é o amor. Paulo disse, eu posso falar todas as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu falo, quem tem que me mover é o amor. Tá? Se eu faço tudo isso e não é o amor que me move, tá? É em vão, é infrutífero, não fala diante de Deus, não tem fundamento diante de Deus. É isso que Paulo está tratando em 1 Coríntios capítulo 13. Lembrando que a essência do fundamento do amor ágape é eu não ver os meus próprios interesses, mas o de outrem. Então, primeiro princípio, tá? Eu não vejo o meu interesse, mas eu vejo primeiro o interesse de Deus em desenvolver e me mover no ágape dele. Quando eu entendo este princípio, eu me movo não no meu próprio interesse, mas no interesse de Deus. No interesse de Deus. Toda a ação que eu me movo para praticar e exercitar, eu me movo em Cristo, para agradar a Cristo, para que Cristo contemple e o seu nome seja glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então, quais são os pilares do amor? De fato, Paulo está dizendo, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Paulo está dizendo que quem vive pelo ágape de Deus, se move pelo ágape de Deus, pelo amor de Deus de forma plena, não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre. Alguém faz alguma coisa errada, mas quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, porque o amor, ele é eterno. Então a gente precisa
entender, irmãos, esses pilares aqui. Compreender que as bases do amor ágape de Deus, Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13. De fato, estamos vivendo o ágape de Deus. Estamos nos movendo nessa experiência profunda com Deus. O amor é o maior dom que Deus nos entregou. Nenhum dom ele está acima do posicionamento do ágape de Deus em nós. Porém, todos os dons é movido pelo ágape de Deus em nós. É momento de nós refletirmos que tipo de cristãos nós estamos sendo. Que tipo de cristão a sociedade está vendo em nós? Que tipo de padrão de amor a sociedade está vendo em nós? O amor que molda, o amor que transforma, o amor que precisa ser contemplado em nós é o ágape de Deus. Será que a minha esposa vê em mim estas qualidades, esses pilares? Será que o seu esposo vê em você estas qualidades, estes pilares? Ah, pastor, eu sou formado na ciência das religiões. Ah, pastor, eu sou formado, conheço as escrituras dentro do grego, dentro do hebraico, dentro do latim, dentro do aramaico. Mas a pergunta que eu faço, as pessoas que estão à tua volta enxergam, contemplam o ágape de Deus na sua vida? Eles testemunham ao teu respeito acerca do amor ágape de Deus na sua vida? Tá? Nunca coloque todo o seu grau de conhecimento e de formações acima das Escrituras. Mas todos eles precisam estar submissos às Sagradas Escrituras. E a partir das Sagradas Escrituras, se mova com toda a plenitude de conhecimento e de formações que você tem. Oh, glória! Sentir Jesus aqui. E você vai ver a amplitude que em Deus ele fará através da sua vida e no conhecimento que você possui. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que toda a paciência e bondade esteja na sua vida. Que o ciúme, que o orgulho, que a vaidade, que a grosseria, que o egoísmo, que a irritação, ela saia da sua vida. Tá? As mágoas, elas sejam tiradas de dentro da sua vida. Este é um posicionamento que você precisa tomar. Não seja uma lixeira que armazene dentro de você mágoas, rancor, raiz de amargura. Não permita estes sentimentos estarem em você, estarem dentro de você. Só você tem o poder de remover da sua vida. Tenha como base na sua vida as Sagradas Escrituras, se mova através dela. E você verá o quão grandes coisas, tá, Deus fará na sua vida e quão grandes mudanças o Senhor realizará na sua vida. Não digo a você que isto é fácil, mas eu digo a você que vale a pena praticar, exercitar, viver o amor ágape de Deus na nossa vida. Que isto seja os pilares para você se relacionar com o seu cônjuge. Que isto seja os pilares para você se relacionar com os seus filhos. Que isto seja o pilar para você se relacionar com os seus amigos, tá? Com aqueles que estão à sua volta. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Tá?
Precisamos ser, irmãos, uma pessoa crucificada. Uma pessoa crucificada. O que é uma pessoa crucificada? É o homem que nele está morto. O orgulho, a arrogância e a altivez. Isto me confronta muito, porque eu não venho aqui nas redes sociais trazer um ensino da palavra e ser hipócrita. Porque este é um conflito e uma batalha de todos os dias que nós enfrentamos. Que nós enfrentamos. Então, o homem, e quando eu falo homem, eu estou falando dentro do gênero macho e fêmea, homem e mulher, está sendo inserido, tá? Eu estou falando que o homem crucificado é o homem que nele está crucificado o orgulho, a arrogância e a altivez. Vamos para Efésios, capítulo de número 5, versículo 22, que diz assim, irmãos, que diz assim: e vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Perceba que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, ele está trazendo sobre a responsabilidade de como a mulher deve se portar com o seu marido, com os seus filhos, com a igreja e com a sociedade. Mas Paulo está dizendo que a submissão, a sujeição da mulher tem que ser como ao Senhor. Isto aqui é o amor ágape se movendo, na mulher. Sabe o que isto quer dizer? Que a velha natureza da mulher, ela está crucificada. E na mulher não existe orgulho, arrogância e a altivez. O mesmo princípio se aplica ao homem, porque a Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ambos os princípios, aplicados de formas diferentes, mas que se unem a um único propósito de vivência. O ato da mulher ser submissa não traz o sentido que a mulher é menor do que o homem, pelo contrário, traz o sentido de igualdade, porque o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher submissa ao seu marido como ao Senhor. Ambos estão falando de não verem os seus próprios interesses, mas o de outrem. De outrem quem, irmãos? De Cristo. Tudo que eu faço e me movo é para agradar a Jesus. É porque eu vivo Jesus. É porque eu me esforço em colocar em prática a mansidão e a humildade de Jesus, porque eu aprendo dele. Eu vivo por ele, para ele. Foge dessa ideologia feminista. Foge dessas ideologias, porque o mundo não tem nada para nos ensinar. O mundo não tem nada para nos oferecer, mas Cristo tem. O amor de Cristo tem tudo para nos ensinar e nos oferecer. Como é bom, Espírito Santo, sentir a tua presença, sentir o mover da tua palavra fluir na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que a mulher, ela é a glória do homem. Outras versões dizem que a mulher é a coroa do homem. Eu te pergunto, se a mulher é a glória do homem, se a mulher é a coroa do homem, qual é o posicionamento que as Escrituras dão a ela? Um posicionamento de elevação, de estatura. A coroa fica na cabeça. A glória vem antes do homem. Perceba que quando a pessoa olha para o homem, tudo que está inserido nele
dentro do seu caráter, da sua personalidade, de como ele se porta, de como ele se veste, a glória não é dele. A glória é da esposa, é da mulher, que cuida dele, que se dedica a ele. Não é o que a Bíblia diz? Que o homem pague à mulher a devida benevolência. A mulher pague o homem a devida benevolência. Que o homem não fira a consciência da mulher e a mulher não fira a consciência do homem. Isto quer dizer que a mulher trabalha em prol do homem e o homem trabalha em prol da mulher. O homem realize em tudo a mulher e a mulher realize em tudo o homem. Isto aqui é tão profundo. Por quê? Porque ambos se movem através do ágape, do amor de Deus. Ambos crucificaram o seu eu. Ambos crucificaram o seu ego. Para que o orgulho, a arrogância, a altivez não predomine, porque o orgulho, a altivez e a arrogância, meus irmãos, destrói a união conjugal. Destrói. Então, que seja arrancado da nossa vida o orgulho, a arrogância, a altivez. A gente precisa lutar e batalhar pela nossa união conjugal todos os dias. Às vezes, somos negligentes. Às vezes, nos damos o ato de procrastinar dentro do zelo e da nossa responsabilidade para com o nosso cônjuge. Isso não deve acontecer. Lembre-se, o seu esposo é responsabilidade sua. Lembre-se, a sua esposa é responsabilidade sua. Lembre-se, o cônjuge, que os seus filhos são responsabilidades de vocês. Oh, glória a Jesus. Então a gente precisa entender que quando Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 8, ele está falando da base do amor de Deus em nós, que devemos ter uns pelos com os outros, e começar pelos membros da nossa família, começar pelos membros da nossa casa. Nós precisamos entender que o amor ágape de Deus leva a nossa família a amadurecer e a desenvolver laços que ajudarão a superar os conflitos e as dificuldades que vão surgir, irmãos, na jornada, na caminhada do cônjuge, na sua vida cristã, no seu relacionamento, de todos os dias, nessa constância de todos os dias. O amor de Deus é o cimento que mantém a família unida. Essa unidade, dois que se tornaram um, o cimento que une, que entrelaça esta unidade, irmãos, que deixa o cônjuge unido, porque essa união conjugal é o reflexo para a construção da personalidade, dos filhos. Então, o amor de Deus é o cimento que une a família, que deixa as bases do lar unidos de forma sólida. Então, o verdadeiro amor não se limita a um sentimento, mas envolve decisão. Eu decidi amar a minha esposa. Eu decidi, independente de qualquer coisa, eu decidi amar a minha esposa, amar
a minha família. E a base dessa decisão é o amor de Deus fundamentado no meu coração pela instrução das Sagradas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a gente precisa entender. As pessoas decidem amar pela fé, mesmo quando sentem que seu cônjuge não é digno deste amor. Isso aqui é interessante, porque Jesus disse: se eu amar somente os que me amam, que diferença eu vou fazer? Eu devo amar os que me perseguem, eu devo amar os que me caluniam, eu devo amar aqueles que falam todo mal contra nós. Devo orar, devo interceder, devo prezar pela verdade e falar a verdade, tá? Devo corrigir, devo exortar, devo repreender, porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga a todos quanto amam. Então, dentro do amor ágape, quando há falhas, quando há erros, deve haver disciplina e correção, porque isto se aplica também o amor. Então, quando é que as pessoas veem de fato que eu amo? É quando há o erro, quando há afabilidade, é que eu vou demonstrar, dentro da caridade, que a praticidade do que escrito está, construído dentro de mim pelas Escrituras, tá? Eu vou praticar, eu vou exercer e pôr em prática os ensinamentos do amor ágape deixados por Jesus na minha vida, tá? E para que isto seja uma realidade, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar que o amor pode restaurar, que o amor pode ser restaurado, que o amor pode agir de forma a que isto aconteça de forma plena. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar. Sentimentos de amor surgirão na medida em que o casal começa a agir de forma a valorizar um ao outro. Você tem valorizado o seu cônjuge? Ou você só tem criticado ele? Ou você só tem dado testemunho dele? De forma alguma é inevitável, tá? Se assim você proceder, prejuízos espirituais, sociais e conjugais acontecerão no seu relacionamento. Um homem nunca deve difamar sua esposa. Uma mulher nunca deve difamar o seu marido. Um homem nunca deve falar mal da sua esposa. Uma mulher nunca deve falar mal do seu esposo. Jamais. Diminuí-lo, jamais. Diminuí-la, jamais. Se existem dificuldades e problemas entre um e o outro, devem ser resolvidas através de um diálogo. Pode estar caindo a tempestade que tiver na vida conjugal de vocês dois, mas é algo entre vocês dois, não deve ser transmitido por aqueles que estão de fora, dentro do padrão de amizades que você tem. Jamais, tá? Exalte o seu cônjuge. Coloque numa posição elevada quando você estiver diante das demais pessoas. Porque se eu falo mal do meu cônjuge a terceiros, eu estou falando mal de mim mesmo. Eu estou falando que eu sou incompetente, que eu sou incapaz de amar, que eu sou incapaz de cuidar e que eu sou incapaz de zelar. É isso que você está declarando a quem você está falando do seu cônjuge. Reflita, pense, tá?
que o amor de vocês não sejam fingidos. Odeiem o mal e sigam o bem, e sigam o que é bom. Todo padrão de bondade, isso vocês devem atrair para a vida de vocês. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem uns pelos outros, para tratar uns aos outros com respeito. Com respeito. Tá? Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 10. Tá? Então, o verdadeiro amor não se limita a um sentimento, mas envolve decisão. Segundo, envolve compromisso. Tá? Quando o amor de Deus é cultivado dentro do lar, os membros da família aprendem a deixar de buscar o que é melhor para mim, para buscar o que é melhor para todos. Então, quando eu estou no seio da família, tudo que eu busco, tudo que eu conquisto, não é para mim, é para todos. Tudo que eu conquisto, todos irão usufruir da conquista que eu conquistei. Então, essa deve ser a base do nosso compromisso. Tá? A base do nosso compromisso. Tá? Eu devo buscar o que é melhor para todos. Tanto a mulher quanto o esposo devem trabalhar dentro deste prisma, dentro desta direção, tá? Dentro deste compromisso, visando o que é melhor para todos. Isso não é ver a si mesmo. Isso é trabalhar em prol de outrem. Isto é a manifestação plena do amor ágape de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas características, tá, do amor ágape. Tá? Ele não nasce espontaneamente, mas precisa ser cultivado todos os dias. Se você planta uma roseira, se você planta uma árvore, você precisa cuidar. Você deve cultivar, adubar, você deve regar todos os dias. Então entenda, o amor ele é um fruto. Se ele é um fruto, ele está, tá, numa árvore. Ele é a semente que produz em nós benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. O amor produz. O amor produz. Então ele não nasce espontaneamente, mas precisa ser cultivado todos os dias. Tudo que nos move, tudo que nos direciona, tá, precisa ser através do amor de Deus em nós. Tá? Segundo, vai muito além de sentimentos. Tá? Vai muito além de sentimentos. Por quê? Porque o amor é uma decisão e o amor leva-nos, através dessa decisão, a um compromisso de governo. Eu preciso governar bem o meu lar, a minha casa, a minha esposa, os meus filhos. A mulher precisa governar bem o lar, os filhos, tá? No cuidado do seu marido. É isso que as Escrituras estão dizendo. Tá? Terceiro, é um compromisso, uma decisão e uma determinação. Tá? Por que eu estou sendo levado por esta decisão e por que eu entendo este compromisso? Porque é uma determinação das Escrituras de Deus para o desenvolvimento, para o benefício da vida do casal e da sua família. Tá? Porque é a determinação de buscar a felicidade, a realização e o bem-estar do cônjuge e dos filhos, e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para conseguir. Para conseguir.
Oh, glória a Deus. Então, a gente precisa entender que o amor imaturo diz as coisas têm que ser como eu quero. Quantas pessoas têm declarado isso dentro do seu lar? Se a mulher ela declara é tudo como eu quero, o marido declara é tudo como eu quero, eu te pergunto, vai dar certo? Se o marido puxa para a direita, a esposa puxa para a esquerda, vai dar certo? Uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Amós capítulo 3, versículo 2. Se não me falha a memória, tá? Andarão dois juntos se ambos não tiverem de acordo? Eu preciso entender que isto é um amor imaturo. As coisas têm que ser como eu quero. Não, as coisas têm que ser como nós queremos, como nós tratamos, tá? Como nós decidimos e como nós determinamos dentro do compromisso que nós estamos caminhando lado a lado, como uma pessoa, para alcançarmos propósitos e objetivos em Cristo, para nos movermos em Cristo. Não tem como dar errado dessa forma. Tá? Então, tira o eu, coloca o nós. Tá? Que esse amor imaturo se torne um amor maturo, tá? Que tenha maturidade, que cresça. O meu cônjuge e filhos devem fazer tudo para isto. O amor maduro diz: o mais importante é o bem-estar de meus entes queridos. O que eu posso fazer é alcançar esse objetivo. Tudo que eu faço, tá, irmãos? Tudo que eu faço, tudo que eu alcanço, tudo que eu conquisto, para tudo que eu trabalho, é para a minha família, é para o bem-estar da minha família, é para a provisão da minha família, é para o sustento do meu lar. É esta a visão de Deus através de nós. Um casamento bem-sucedido só pode ser construído sobre esta base. Tá? Uma família equilibrada e feliz não surge do nada. Não existe mágica. Tá? O que existe é trabalho. O que existe é esforço. O que existe é dedicação. E qual é a base? O amor. O amor. Uma família equilibrada e feliz não surge do nada. Não é obra do acaso, mas é um resultado de muito esforço, dedicação. Tá? Muito trabalho árduo e muito sacrifício. E muito sacrifício. O ambiente familiar abençoado precisa ser cultivado. É como um jardim que precisa ser muito cuidado e regado, meus irmãos. Zele, cuide. Cuide. Tá? Cuide. O mato e as ervas daninhas precisam ser arrancados da vida conjugal e da família. Precisam ser identificados entre a plantação, tá, do Senhor em nós. Nós não podemos permitir que as ervas daninhas cresçam, mas precisamos identificá-las e arrancá-las da nossa vida conjugal, da nossa família. O que seria essas ervas daninhas? Eu te digo. Sabe qual é as ervas daninhas que às vezes estão se germinando, crescendo no relacionamento conjugal e na família? O egoísmo, o pecado, frieza emocional e falta de companheirismo. São ervas daninhas que precisam ser arrancadas da vida conjugal, da vida da família. O que é egoísmo? É o desejo imaturo de ser entendido sem buscar entender a outra pessoa. Só você quer ser entendido? Só você quer ser compreendido? Só você quer ser visto? Só você quer ser beneficiado?
Isso é egoísmo. Isto é egoísmo. Isso precisa morrer em você. Isso anula o ágape de Deus em você. Tá? Eu preciso ouvir para entender e compreender. Tá? Quando eu não quero ouvir, nem entender, nem compreender, eu quero ser exclusivista dentro da união conjugal. Isso é egoísmo. Tá? É o desejo imaturo de ser entendido sem buscar entender a outra pessoa. Tá? Que isso morra hoje na sua vida. O conhecimento está sendo transmitido, a palavra está sendo inserida na sua vida. Então, faça uma autorreflexão. Você está sendo egoísta dentro do seu relacionamento conjugal? Você está sendo egoísta dentro do seu relacionamento familiar? Tá? Essa é uma erva daninha que cresce muito dentro da união conjugal. É o desejo imaturo de ser entendido sem buscar entender a outra pessoa. Isto é egoísmo. O egoísmo faz com que os membros da família se sintam desvalorizados, sem importância e não amados. Porque o egoísmo anula o amor. O egoísmo é ver unicamente você e excluir todo o resto. O amor é você ver todo o resto e excluir o seu eu. Segundo, quais são essas ervas daninhas? O pecado. O pecado não pode ser tolerado dentro dos lares. O pecado não pode, tá, crescer como erva daninha na vida conjugal e na vida familiar. Precisa ser arrancado, removido. Porque o pecado, tá, impede Deus se manifestar e agir com toda a plenitude das suas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Então João disse: filhinhos, se pecar, lembrem que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele advoga as nossas causas. A Escritura de Hebreus diz que os céus estão abertos para ouvir, para que Deus ouça. Temos acesso à presença de Deus. Então, se o pecado tem entrado na sua vida, dentro do seu lar, arranque essa erva daninha, remova ela, tá? Porque causa prejuízos e impede de Deus operar na sua vida e no seio da sua família. Os cônjuges devem buscar tapar todas as brechas em suas vidas para que o diabo não encontre formas para destruir os relacionamentos entre os membros da família. Terceiro, tá? Frieza emocional e falta de companheirismo são ervas daninhas. A frieza emocional se caracteriza pelo descaso pelos membros da família. Tá? E nunca tirar um tempo para brincar com seus filhos e ter dificuldade de dizer que os ama. Tá? Sempre procure momentos com a sua família. Declare o seu amor para com eles. Declare: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Pela repetição vai sendo construído. Pela repetição vai sendo exercido, vai sendo praticado. Tá? Elogie o seu cônjuge, elogie os seus filhos. Tá? Elogie os seus filhos. Elogie os seus filhos, elogie o seu cônjuge, sempre. Tá? É não demonstrar que sua família é importante. Demonstre sempre que a sua família é importante. Demonstre sempre que o seu cônjuge é importante na sua vida. A frieza emocional faz com que os membros da família não trabalhem em conjunto para que o seu lar se torne o melhor lugar do mundo. Tá? O melhor lugar do mundo, irmãos, é o meu lar. Ao lado da minha esposa e dos meus filhos.
Quando eu saio para o trabalho, eu quero voltar para minha casa. Quando eu passo o dia nesse sol causticante, dentro de um ônibus quente, um motor quente, um nível de estresse muito grande, dentro dessa profissão que eu sigo, tá? Eu fico pensando em voltar para a minha casa. Não existe lugar no mundo melhor do que o meu lar. E eu te digo, é até melhor do que a igreja. Que é isso? Porque se a minha casa não é o melhor lugar do mundo, então existem vários problemas dentro do meu lar, dificuldades, sentimentos, que quando eu sair do meu lar para ir para a igreja, tá, irmãos, eu vou estar arruinado. A igreja, ela é constituída por famílias. O primeiro lugar da família que ela precisa estar bem é o seu lar. O primeiro lugar que eu quero voltar quando eu saio da minha casa é a minha casa. Nenhum lugar no mundo, por mais lindo que seja, é melhor do que o meu lar. É melhor do que a minha casa. É melhor do que o lado da minha esposa. É melhor do que o lado dos meus filhos. Tá? Nós precisamos entender isso. O marido deve ser o melhor amigo da esposa. E a esposa deve ser o melhor amigo da esposa. Alguém já disse que o melhor presente que você pode dar a seus filhos é amar o seu cônjuge e demonstrar isso todos os dias? Os seus filhos, eles não são convencidos pelo que você fala, eles são convencidos pelas atitudes, pelas ações e pelo caráter que você demonstra para com o seu cônjuge. Os filhos estão a todo momento, tá, observando como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa. Este é o padrão de construção da personalidade e do caráter dos seus filhos. Bendito seja o nome de Jesus. Quando os membros da família decidem cultivar o amor de dentro dos seus lares, eles escolhem os seguintes resultados. Primeiro, sua família se torna a parte mais agradável, tá? A mais importante, a mais prazerosa da sua vida. Depois de seu relacionamento com Deus, quando um lar é edificado sobre a base do amor, essa família maravilhosa experimenta uma experiência extraordinária. Extraordinária. As experiências extraordinárias, para que nós possamos ser mergulhados nelas, elas vêm pelos processos, irmãos. Tá? É inevitável o processo. Se você recebeu uma cura, teve o processo da enfermidade. Se você recebeu um milagre, teve um processo do impossível. Se você recebeu uma vitória, teve o processo. O processo é doloroso, mas gera experiência. O processo gera a cultura, tá, de um ensino, tá, que perdurará em uma experiência que você pode transmitir a outros. Precisamos entender isso. Nada do que acontece na sua vida conjugal e na vida da sua família é por acaso, é processo. Não é a vida toda, é um momento para gerar frutos, para edificar outras pessoas. Bendito seja Deus, para gerar testemunhos que edificarão outras pessoas e glorificará o nome do Senhor na sua vida. Segundo, o ambiente familiar se torna acolhedor e os membros da família encontram ali grande parte do suprimento para suas necessidades emocionais. A natureza caída, ela quer o melhor dessa terra. A natureza caída, ela tem a visão de um porco. O porco não tem articulação, o porco não consegue olhar para cima. Entenda, a natureza caída, o velho homem, só deseja as coisas dessa terra. Ela jamais vai desejar as coisas do céu. Tá?
O que deseja as coisas de cima é a natureza ressuscitada em Cristo do novo homem. Os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Segundo os Coríntios 5,17. A nova natureza que recebemos por meio de Cristo só quer as coisas do céu. É o que Paulo escreveu aos Colossenses, aos Colossenses capítulo 3. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Tá? Olha o que ele diz aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ele está dizendo que a natureza caída morreu e a natureza espiritual perdida por Adão, que morreu em Adão, ela é ressuscitada por meio de Cristo. Se, portanto, em mim essa natureza já ressuscitou por meio de Cristo, buscai as coisas que são de cima. O que é buscar as coisas que são de cima? É colocar o meu interesse nas coisas de cima. É buscar o meu interesse nas coisas do reino de Deus. É buscar o meu interesse nas coisas do reino dos céus. Tá? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, meu objetivo não é as coisas da terra. O meu objetivo não é buscar as coisas terrenas, é buscar as coisas que são de cima. Tá? Se já ressuscitaste, com que pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Então, a natureza caída só quer as coisas da terra. A natureza ressuscitada por Cristo, o novo homem em Cristo, só quer as coisas de cima. Colocar o nosso pensamento nas coisas que são de cima, buscar botar o nosso interesse nas coisas que são de cima. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Terceiro, os membros da família, sinceramente, passam a gostar de estar juntos. Você, enquanto marido, você, enquanto esposa, você, enquanto filhos, em um relacionamento familiar, você quer sempre estar junto? Você deseja estar junto? Vocês desejam estar, gostam de estar de forma sincera reunidos? Tá? Vocês encontram grande satisfação quando estão unidos, tá? Dentro do relacionamento, dentro da união desta família. Tá? Isto é um sinal de que o amor ele é pleno e de que há alegria e de que há felicidade dentro da sua família. Tá? Um ambiente de segurança é formado, onde os filhos crescerão de forma equilibrada e feliz. Tá? A base para que os filhos cresçam de forma equilibrada e família, tá? Esta base será a união conjugal. O comportamento do marido e da esposa em relação um ao outro é que gerará esta base, tá? De crescimento na vida dos filhos de forma equilibrada, para que haja neles felicidade quando olham para a vida, tá? Dos pais. Os cônjuges desenvolvem a convicção de que aconteça o que acontecer, o amor é o compromisso mútuo que os levará a superar todas as crises e provações. Tá? E amadurecem cada vez mais em Deus e no relacionamento. Quantos cônjuges, quantas famílias já perderam esta convicção? Já perderam esta convicção? Entenda, o amor de Deus em nós, ele é infinito. Ele alcança todos os objetivos e todos os propósitos. É por isto que você deve zelar e cuidar do amor de Deus na sua vida. Terceira, tá? O compromisso genuíno. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Isto aqui fala de compromisso genuíno, irmãos. Eu deixei a casa dos meus pais, a minha esposa deixou a casa dos pais dela para se unir
num compromisso de estabelecermos uma família. A família só se estabelece através, tá, da herança estabelecida por Deus, que são os filhos. Vão gerar filhos para que se torne uma família. Tá? É por isso que o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Entenda. Entenda. Casamento, união conjugal não cabe 3, só é 2. Tá? Só é 2. Não cabe 3 pessoas, só cabe 2 pessoas. Tá? A proposta de vida familiar concedida por Deus se baseia no amor mútuo, da renúncia, na busca pelos interesses e felicidades um do outro. Já frisamos muito sobre isso aqui. Tá? Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isto é ágape, isto é amor. Tá? Filipenses 2:4. Quando essa atitude é substituída pelo egoísmo, cada um buscando a sua própria satisfação, o resultado é sempre a quebra dos vínculos afetivos, gerando na vida conjugal frustrações. Tá? Frustrações. Isso gera distanciamento um do outro, e se não for percebida, e se não for vista, e se não for tratada, com certeza vai ser gerada uma quebra de aliança dentro da vida conjugal. Tá? Então perceba, não permita que a sua vida conjugal chegue a esse nível. Entender a dimensão espiritual do casamento produz efeitos profundos. O casamento, a união entre o marido e a esposa, é comparado na Bíblia ao eterno relacionamento entre Cristo e a igreja. Todo casal precisa olhar para o relacionamento de Cristo à igreja, porque o exemplo, a base, tá, são o relacionamento de Cristo com a igreja. Cristo ama a noiva. Cristo deu a vida pela noiva. Você não vê Cristo espancando a noiva. Tá? Você não vê Cristo menosprezando a noiva. Você não vê Cristo sendo orgulhoso, arrogante e usando com altivez com a noiva. Você não vê. O mesmo padrão é Cristo, o mesmo padrão é o marido para com a esposa, para com a família, o mesmo padrão é a esposa para com o marido, para com os filhos. Oh, glória a Jesus. Tá? Quarto, a boa comunicação. As falhas nesta área desinteressa. As falhas nesta área, tá? Desinteresse, impaciência, superficialidade, falta de clareza, linguagem ofensiva, agressividade e etc., tá? Vai gerar, vai causar, irmãos, muitos problemas no ambiente familiar. Vai causar uma desconstrução dentro da família. Então a gente precisa pensar, raciocinar, enxergar que a ausência, tá, de comunicação, a falha na comunicação vai gerar desinteresse, impaciência, superficialidade, falta de clareza, linguagem ofensiva e agressividade. Tá? Então, quando estas coisas acontecem, então os problemas vão se instalar na vida conjugal e no seio da família. Agora eu te pergunto, é Deus que é o culpado? Eu te pergunto, é o diabo que é culpado?
bata assim no seu peito e diz assim, eu sou culpado. Você, homem, bate assim, eu sou culpado. Você, mulher, bata no seu peito, eu sou culpado. Tá? Então, uma das questões que nós temos que prezar é a boa comunicação de tudo que está acontecendo, né? que, que está relacionado ao cônjuge. Então, para que uma boa comunicação, para que uma boa comunicação seja é necessário entender as diferenças emocionais, mentais e físicas entre homens e mulheres. A gente precisa entender essas diferenças emocionais, mentais e físicas entre homens e mulheres. Tá? Então, dentro destes prismas, tá? Dentro da carga emocional, dentro da carga mental e dentro da carga física, são diferentes no homem e na mulher. Tá? Então a gente precisa perceber no nosso cônjuge as questões emocionais, as questões mentais e as questões físicas. Né? Qual é o estado e a condição em que meu cônjuge está emocionalmente, mentalmente e fisicamente? Quando eu tenho esta percepção, eu vou entender, tá, como o meu cônjuge está. Da forma como o meu cônjuge está, vai se comportar, vai falar, vai desabafar, né, vai se expressar. A forma como está se movendo, se expressando, vai mostrar, tá, a questão emocional, a questão mental e a questão física. Automaticamente, quando eu tenho esse padrão de conhecimento, tá, eu vou, a partir desse ponto, né, ter um ponto de partida para cuidar da questão emocional, mental e física, tá, da minha esposa, do meu cônjuge. Você compreende? Você entende? Tá? Quando você vê alguém asperamente falando, quando você vê alguém irritado falando, tá, que se comporta com irritabilidade, né, com grosseria, então alguma carga emocional está dirigindo aquela pessoa. Então, se eu sou, sou o receptor que estou recebendo aquela informação daquela forma, tá, eu estou lendo aquilo que o meu cônjuge está falando, tá? Então isso já mostra como está o estado emocional, o estado mental e o estado físico do meu cônjuge. Tá? Eu espero que eu não tenha sido muito prolixo ou redundante, né, nesta explicação. Tá? Então, quando eu entendo isso, eu sei como me portar, eu sei como cuidar, eu sei como tratar, né, o meu cônjuge por estar desta forma. Então, a boa comunicação vai gerar frutos, tá? E em vez de se distanciar, vai aproximar. Agora, quando eu ignoro estes fatores, não vai haver aproximação, vai haver distanciamento. Se está havendo distanciamento, então existe alguma origem, tá, que está gerando este problema. Eu devo identificar a origem para resolver o problema estabelecido. Então é necessário que haja companheirismo e muito diálogo. Não somente quando surgem problemas e dificuldades, mas uma troca de experiência a níveis emocional e intelectual entre o marido e a esposa. Tá? Devem conversar sobre tudo. Então é aquela questão. Antes que aconteça, se deve conversar, se deve dialogar sobre determinado ponto A ou B. Tá? Quinto, tempo e esforço. Você tem dedicado tempo e esforço ao seu cônjuge, à sua família? Tá? Quando o casal entende, seu compromisso
um para com o outro e para com os filhos, o amor amadurece, né, com o tempo. Então, quando eu entendo todo esse compromisso, eu vou dedicar tempo e vou dedicar esforço. Isso vai gerar amadurecimento, crescimento e vou estar a cada dia ganhando espaço na mente e no coração da minha esposa, na mente e no coração dos meus filhos. O sexto ponto, irmãos, é o perdão. É o perdão. Esse aqui é um ponto interessante dentro do relacionamento conjugal e dentro do relacionamento dos filhos. Porque a Bíblia diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, mas devem admoestá-los, tá? Para que eles cresçam na disciplina do Senhor. Como é que está o relacionamento? O perdão está sendo colocado em pauta? Problemas e diferenças dentro do lar só podem ser resolvidos através do perdão. Não é desculpa. Ah, amor, me desculpe. Não, amor, me perdoe. Tá? Quando eu peço perdão, eu reconheço que eu falhei, que eu errei. Isso é humildade. Isso é humildade. Tá? Jesus disse certa vez que deveríamos perdoar nossos ofensores 70 vezes 7, não somente 7 vezes. Quantas vezes for necessário, eu devo liberar perdão. Se eu não perdoo, os céus estão cerrados para mim. Se eu não perdoo, o perdão de Deus também não será inserido sobre a minha vida. Tá? Talvez o ambiente onde teremos mais oportunidades de praticar esse ensino seja o nosso lar. O ambiente onde a gente tem mais oportunidade de praticar o perdão é na nossa vida conjugal, é na nossa vida familiar, tá? Dentro das quatro paredes, dentro da nossa casa. Tá? Nós somos conhecidos como realmente somos e convivemos de maneira intensa e profunda com as pessoas. Oh, glória! É como somos conhecidos. Tá? Problemas e choques dentro da vida conjugal, irmãos, é inevitável. Dentro do lar é inevitável. Problemas vão sempre existir, conflitos vão sempre existir, dificuldades vão sempre existir. A pergunta que eu faço é: como estamos nos movendo e nos posicionando dentro destas questões? Que seja o amor que nos mova a solucionar os conflitos, os problemas, tá? E as dificuldades que vão surgindo na vida conjugal e dentro do lar. Tá? Não tenha medo de pedir perdão para o seu cônjuge e seus filhos quando você pecar contra eles. Não tenha medo. Exerça o perdão. Lembre-se. Tá bom? Lembre-se. A esposa peca contra o marido peca contra o filho, fala o que não deve. Os pais também contra os filhos, provocam os filhos à ira. Então seja humilde e manso. Isto quer dizer que quando eu exerço a minha humildade, é eu reconhecer que eu errei. Não faça vista grossa a estas circunstâncias, porque isso gera prejuízo quando não é reconhecido dentro do lar. Isso gera distanciamento, não aproximação. Isso desconstrói princípios e valores, não constrói princípios e valores. Pelo contrário, remove dentro das bases do lar, dentro das bases da família, dentro das bases da vida conjugal. Tá? E o último ponto que nós queremos frisar aqui é maturidade emocional e espiritual. Maturidade emocional e espiritual é com o tempo que vai se adquirindo através dos processos que a vida vai impondo na vida conjugal e na família. Precisamos entender isso. Tá? Todo casal, quando casam, são imaturos.
A maturidade emocional, ela vai acontecendo com o tempo nos processos que vão se apresentando dentro desta vida conjugal. Tá? Mesmo pessoas formadas dentro do campo da psicologia, né? Dentro do campo da área social, tá? Mesmo pessoas formadas, a gente percebe que eram para ser as pessoas que mais se aproximassem do seu cônjuge, hoje estão se divorciando. Por quê? Porque a partir do momento que você casa, tá? Dentro do prisma da união conjugal, você vai adquirindo maturidade emocional e espiritual, porque eu estou falando para cristão, tá? É um processo que vai acontecendo gradativamente, concernente às circunstâncias que vão acontecendo na vida conjugal. Tá? Os problemas vão acontecer no casamento. Ocorrem por quê? Por causa da falta de maturidade dos cônjuges. Você percebe que quando a maturidade vai se instalando na vida conjugal, os problemas que no passado eram um monstro, hoje são fáceis de resolver. Quando você olha para eles, você até ri. Por quê? Porque você está adquirindo maturidade emocional e espiritual. Né? Quando você vê novos casais passando pelos mesmos problemas, você até ri. Porque para você aquilo ali é simples, mas para aquele casal não é. Não é. A gente precisa entender isso. Qual é a prioridade, irmãos? Edificar um lar, tá? É tarefa para pessoas que buscam maturidade espiritual e devemos buscar a mesma atitude que o apóstolo Paulo buscou quando disse: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Paulo disse: quando eu era criança, eu era imaturo. As minhas atitudes eram de criança. Mas hoje que sou adulto, não sou mais imaturo como uma criança. Tá? O processo do estado de quando eu era criança para agora que sou adulto gerou em mim maturidade emocional e espiritual. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Tá? Então a gente precisa guardar no nosso coração esta palavra e refletir quais são os propósitos de Deus para a família. Deus deseja que cada lar seja um lugar onde os membros amem um ao outro, os membros ajudam um ao outro a crescer e a encontrar realização. Os membros acreditam um nos outros. Os membros respeitem um ao outro. A família busca desenvolver a comunicação e o diálogo. Cada membro contribui e se esforça para criar um ambiente amoroso, acolhedor e feliz. Cada membro se esforça para desenvolver os problemas e dificuldades que surgirem, sem permitir que ressentimentos e falta de perdão sejam alimentados. Todos os membros cuidam do ambiente familiar e faz sua parte para que o lar seja um lugar abençoado. Todos procuram crescer e se desenvolver no relacionamento familiar. A família cultiva o lar como um lugar da presença de Deus. Cultive a presença de Deus na sua vida. O cônjuge cultive a presença de Deus na sua vida. Os filhos cultivem a presença de Deus na sua vida. Para quê? Para que o lar seja um lugar pleno da presença de Deus. E o lar venha a ser um lugar onde a presença de Deus se manifesta.
e onde o lar tenha como base e fundamento as Escrituras Sagradas e sejam regidas por ela. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então entenda, meus irmãos, receba a direção de Deus para a sua união conjugal. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus frutifique os frutos do Espírito na sua vida. Que as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo venham sobre a sua vida conjugal, venham sobre a sua família e sobre o seu lar. Eu desejo toda sorte de bênção sobre a sua família. Tudo que eu estou desejando é impossível sem você ser regido pelas Escrituras. Que falte tudo na sua vida, menos a presença de Deus sobre a base das Escrituras sobre a sua vida. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus, que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Esta mensagem vai estar nas minhas redes sociais, DK Araquém Cavalcante. Deus abençoe, meus irmãos. Fique na graça e na paz.